Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia novamente. Segunda parte da nossa aula sobre intervenção de terceiros, modalidade de intervenção. Nessa parte da aula, a gente vai começar tratando do chamamento ao processo, que é a previsão legal seguinte, né, da denunciação da lide. A gente encerra a denunciação da lide no 129 e começa a tratar do chamamento ao processo no 130 até o 132. E o que é essa modalidade de intervenção de terceiro? O chamamento ao processo, pessoal, tem por finalidade alargar o campo de defesa de fiadores e devedores solidários, permitindo que essas pessoas chamem eventualmente o responsável principal, que não foi incluído na lide, ou os demais corresponsáveis que não foram chamados para participarem da demanda. Né? A ideia do chamamento ao processo é eu poder convocar aqueles que não foram incluídos pelo autor originário da lide para também poderem ser responsabilizados pela cobrança da dívida. A noção de chamamento, ela se funda na existência do vínculo de solidariedade entre o chamante, que é o réu incluído na ação, e o chamado, né? Então, o chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiro típica do réu, provocada apenas pelo réu, que tem cabimento apenas no processo de conhecimento e que se funda na existência de um vínculo de solidariedade entre o chamante e o chamado. O réu é que deve promover o chamamento ao processo na contestação. Nunca o chamamento ao processo vai ser possível em petição inicial ou em outra oportunidade por parte do autor, sempre por parte do réu. E ele vai ter sempre a ver com a questão da dívida solidária ou da fiança, né, dando a oportunidade daqueles que foram incluídos no processo sem os demais chamarem os demais corresponsáveis para poderem fazer parte do processo, para poderem também ser responsabilizados ali pelo pagamento da dívida. E quais são as hipóteses de cabimento em que são admitidos, né, em que é admitida a utilização do chamamento ao processo? Vejam o que o 130 diz. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador é réu. Então, imaginem o seguinte, eu sou fiador da Maria Eduarda, sou fiadora da Maria Eduarda num contrato de aluguel. A Maria Eduarda, que é a locatária, deixa de pagar esses aluguéis para o locador decide ingressar com uma ação de cobrança de aluguéis, só que ele ingressa com a ação apenas contra mim, que sou fiadora da Maria Eduarda. Eu, fiadora, com a intenção de chamar a minha afiançada, a quem eu concedi fiança para o processo, para que ela também possa ser responsabilizada, uso o chamamento ao processo para poder convocar a Maria Eduarda para também ser ré do processo, tá? É possível que o chamamento seja utilizado pelos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Então, imaginem que eu, a Paula, a Isabela e a Geilza tenhamos adquirido uma dívida solidária. Todos nós somos responsáveis pelo pagamento dela. E aí nós não pagamos. A nossa credora, o nosso credor Diego ingressou com uma ação de cobrança da dívida. Só que ele ingressou com ação de cobrança apenas em face da Paula, que é tão responsável quanto as demais também são. Para que a Paula não possa se responsabilizar sozinha, ela se vale do Instituto do Chamamento para chamar as demais devedoras solidárias para participar da lide. Eu acabei falando da terceira, né, do terceiro inciso, desculpa. Esse exemplo se refere ao inciso número 3, que é o chamamento dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de algum deles o pagamento da dívida, que é justamente essa hipótese. Eu, Paulo, Isabela, contraímos a dívida, nós não pagamos, o Diego, nosso credor, ingressou com uma ação de cobrança apenas em face da Paula. A Paula pode chamar as demais, Camila e Isabela, a fim de se responsabilizar também, para que elas também sejam réis. E também é possível se chamar os demais fiadores na ação que for proposta apenas contra um fiador, quando é o caso de
fiança solidária. Então, vocês vão imaginar o mesmo exemplo do contrato de aluguel que foi firmado pela Maria Eduarda, locatária, eu sou fiadora dela. Só que, além de mim, como fiadora, também são fiadoras da Maria Eduarda. São fiadores da Maria Eduarda o Rafael e o Alan. Então, Rafael, Alan e eu somos fiadores da Maria Eduarda. Isso significa que fiadores solidários podem ser responsabilizados em conjunto. Se na ação de cobrança de aluguéis que foi ajuizada apenas contra mim, uma única fiadora, apenas eu fui incluída como ré, a Maria Eduarda também pode ter sido, não importa, eu, na qualidade de fiadora solidária, posso chamar os outros fiadores, Alan e Rafael, para também integrarem a LIDE como responsáveis solidários ali na qualidade de réus, ok? Então, percebam que o chamamento ao processo, ele sempre vai ter a ver com a questão da solidariedade, seja no tocante à obrigação principal, dívida solidária ou fiança solidária. Beleza, gente? E aí, o que o artigo 131 ao tratar do chamamento ao processo, diz no tocante ao procedimento. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo deve ser requerida pelo réu na contestação e ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Então, o momento processual adequado para solicitar o chamamento daqueles que não foram incluídos na lide originariamente é a contestação. O réu deve fazer isso na contestação e solicitar a citação dos demais para ser concretizada no prazo de 30 dias, sob pena de, não se fazendo nesse prazo, não ter efeito o chamamento. A sentença de procedência que eventualmente condenar um dos devedores solidários, né, valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que ele possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores, em relação à sua quota-parte na proporção que lhes tocar. Então, eventualmente, se a sentença de procedência for proferida apenas em face de um, dentre os tantos responsáveis pelo pagamento da dívida, esse que pagou por inteiro pode cobrar a quota-parte dos demais ou a totalidade da dívida do devedor principal. Ok? Então, basicamente, o chamamento é isso, não tem mistério. Não confundam com a denunciação da lide, que serve para assegurar o direito de regresso ou garantia, que são assegurados mediante contrato ou a questão da evicção, tá? Aqui o chamamento é só para o caso de solidariedade ou de fiança solidária. Bom, prosseguindo, a gente ainda tem como modalidade de intervenção de terceiro a chamada desconsideração da personalidade jurídica ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Porque para se desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa, é necessária a instauração de um incidente, conforme dito pelos artigos 133 e 137 do CPC, que regulam justamente a necessidade desse procedimento para poder responsabilizar sócios que até então não tinham o dever de arcar com dívidas da empresa ao pagamento dessas dívidas, né? Quando a empresa não tem dinheiro, não tem patrimônio para poder se responsabilizar. O que significa desconsiderar a personalidade jurídica? Porque a gente precisa saber disso para poder entender como é que funciona esse incidente para poder promover o efeito de desconsiderar. Desconsiderar a personalidade jurídica significa suspender episodicamente, ou seja, caso a caso, os efeitos da limitação de responsabilidade patrimonial dos sócios. Vocês estudaram lá no direito empresarial ou estão estudando, né, que existem sociedades como as sociedades empresárias, como a sociedade limitada ou a sociedade anônima, em que a responsabilidade patrimonial dos sócios é limitada à cota integralizada na sociedade. Isso significa que
Quem responde por dívidas adquiridas pela empresa é o patrimônio da empresa, e não o individual dos sócios. A pessoa dos sócios não se confunde com a pessoa jurídica, né, criada para exercício da atividade empresária. E aí, o que a desconsideração pretende? Ela pretende afastar a limitação de responsabilidade patrimonial, para fazer com que, caso a caso, episodicamente, os sócios, a depender do que está acontecendo no processo, possam ser responsabilizados pelo pagamento de dívidas empresárias, né? Então, na desconsideração, eu não desfaço a empresa, eu não elimino, eu não extingo a pessoa jurídica, eu só suspendo a limitação de responsabilidade patrimonial dos sócios para que as dívidas empresárias possam atingir o patrimônio pessoal deles, só naquele caso, ok? A desconsideração, ela pode ser direta ou inversa. A desconsideração direta ocorre quando a dívida é da empresa, ela não consegue pagar, e eu solicito a desconsideração para que eu possa, naquele caso, atingir o patrimônio individual dos sócios, ok? Essa é a desconsideração direta. A desconsideração inversa é o contrário. No caso, a dívida pertence ao sócio, e o sócio não tem patrimônio para pagar a dívida. E aí se descobre que o sócio desviou todos os seus bens para a empresa dele. Consequentemente, como o sócio não tem patrimônio para responder pela dívida, eu desconsidero para fazer com que as dívidas do sócio atinjam o patrimônio da sociedade empresária, tá? Essa tese da desconsideração inversa, ela nasceu primeiro na jurisprudência do STJ, que passou a reconhecer essa possibilidade, sobretudo em ações de divórcio, em que o marido era um empresário e, para dar o calote na ex-esposa, colocava todo o seu patrimônio em nome da empresa, aí a esposa ingressava com uma ação de divórcio litigioso e não conseguia partilhar patrimônio, porque não existia patrimônio em nome do marido, não ficava nada em nome dele, só da empresa. E aí se passou a admitir que, para pagar a dívida com a esposa, se atingisse uma parte do patrimônio desviado pelo sócio para a empresa, a fim de que a empresa pudesse ser responsabilizada por essa dívida individual do sócio, ok? Bom, os diplomas legais que regulam os fundamentos para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, seja ela direta, que é o que ocorre na maioria das vezes, ou inversa, não são dispositivos do Código de Processo Civil. As hipóteses de desconsideração, ou seja, as situações que admitem o cabimento, né, do pedido de desconsideração, são reguladas pelo Código Civil ou pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A gente também tem disposições a esse respeito na lei que trata de crimes ambientais, a lei 9605, e também temos disposições referentes à desconsideração na lei do CAD, né? Mas vamos nos concentrar aqui apenas nas hipóteses que são usuais, que são mais recorrentemente usadas, que são as hipóteses do artigo 50 do Código Civil e 28 no caput e parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 50 do Código Civil e também o caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor acolhem a chamada teoria maior da desconsideração, que basicamente permite a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a fim de que os sócios possam ser atingidos patrimonialmente para pagamento das dívidas da empresa quando houver confusão patrimonial, desvio de finalidade, inatividade provocada por má administração, abuso de direito, fraude, né? Nessas situações de confusão patrimonial, eu não sei o que é da empresa, o que é do sócio, né? A título de bens adquiridos ali na gestão. Desvio de finalidade, eu crio uma empresa para uma coisa, mas, na verdade, ela atua em outra área completamente distinta daquela que ela para a qual ela foi criada,
né? Inatividade provocada por má administração, a empresa fechou as portas por má administração dos sócios, fraude, né? Eu crio a empresa para fins ilícitos, abuso de direito, eu utilizo da empresa para fins diversos, dos quais diversos daqueles para os quais a empresa foi criada. Enfim, em todas essas situações, não basta haver esse fato, é necessário que a empresa também não tenha patrimônio para pagar as dívidas, né? Então, somando o fato da empresa não ter patrimônio para pagar as dívidas com a ocorrência desses fatos graves, que são difíceis de provar, né? O desvio de finalidade, a confusão patrimonial, a fraude, o abuso de direito, a inatividade, enfim, é possível, demonstrando a ocorrência desses fatos, juntamente com a ausência de patrimônio da empresa para responder pelas dívidas, é possível se solicitar a desconsideração. Teoria maior, porque eu exijo mais requisitos, né? Eu exijo, além da insolvência, da ausência de bens, eu exijo também essas circunstâncias graves que vão justificar a possibilidade de atribuição da responsabilidade patrimonial para os sócios, tá? Já a teoria menor da desconsideração, que é acolhida pelo parágrafo 5º do artigo 29, ela exige muito pouco para que se permita o atingimento do patrimônio dos sócios para pagamento das dívidas empresárias. Como ela é aplicável apenas às relações de consumo, essa teoria exige que, para que o patrimônio dos sócios possa ser atingido para pagamento de dívidas empresárias, basta que a empresa não tenha patrimônio, né? Que, de alguma forma, ela esteja se constituindo obstáculo para ressarcimento do crédito do consumidor. Então, quando o consumidor ele tenta receber de todas as formas e não consegue porque não encontra patrimônio da empresa, a pessoa jurídica insolvente sem patrimônio está se constituindo como um obstáculo para ressarcimento do crédito do consumidor. Ele pode, então, solicitar a desconsideração a fim de que o patrimônio dos sócios possa ser atingido, ok? Essa é a teoria menor, porque ela só exige a simples insolvência patrimonial, ou seja, a falta de patrimônio da empresa como um obstáculo para ressarcimento do crédito do consumidor. Apenas isso deve ser demonstrado, e por isso, teoria menor. Percebam que, para se solicitar a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que o patrimônio do sócio possa ser revertido para pagamento da dívida, é necessário se fundamentar o pedido, ou no artigo 50, ou no caput do artigo 28 do CDC, ou no parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, beleza? E o artigo 50 do Código Civil. Uma coisa ou outra, a depender se tratar ou de relação de consumo ou de outras relações cíveis aí que exigem esses fatos mais graves apontados pela teoria maior. Bom, isso é só uma introdução para explicar para vocês como que acontece procedimentalmente o pedido de desconsideração, né? Quais são os aspectos importantes do ponto de vista processual. Então, imaginem o seguinte, eu ingressei com uma ação contra um banco, pedindo a condenação do banco a me pagar, sei lá, 50 mil reais, eu ganhei, a decisão transitou em julgado, iniciei a execução, o banco não pagou, estou procurando patrimônio, procurando e não acho. Como eu sou consumidora, eu decidi, então, solicitar a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, parágrafo 5º. Preciso demonstrar apenas que a empresa, por ausência de patrimônio, está se constituindo como um obstáculo para ressarcimento do meu crédito. Demonstro isso e solicito para o juiz que o patrimônio do sócio possa ser atingido, bloqueado. Eu vou requerer isso como? Ou através da petição inicial, na verdade, nesse caso, não dá para ser através da petição inicial, porque a gente já está na fase de execução, e aí eu vou requerer por meio de uma petição simples, incidental, né, um requerimento incidente da minha parte, que sou a prejudicada com a ausência de pagamento da empresa. O MP também pode fazer essa solicitação em qualquer fase do processo. A desconsideração não pode ser feita
pelo juiz de ofício. Ela depende de provocação de qualquer das partes, no caso aí vai ser sempre o credor, porque o devedor jamais vai pedir desconsideração dele próprio, né, do credor ou do MP. A instauração do requerimento, né, a solicitação do requerimento de desconsideração, ela faz com que o procedimento fique suspenso enquanto o requerimento não for decidido, né, e os sócios da pessoa jurídica são citados para poder responder ao requerimento, e eles podem produzir provas a fim de demonstrar que, por exemplo, a empresa tem patrimônio e que eles não podem ser responsabilizados ali, ou que não é hipótese para desconsideração, né, porque não estão presentes os requisitos que justificam a desconsideração. A desconsideração ela é resolvida por meio de uma decisão interlocutória, que pode acolhê-la ou rejeitá-la. Se acolher, ótimo, os sócios passam a integrar o processo na qualidade também de responsáveis. Caso ela seja rejeitada, é possível a interposição de agravo de instrumento. E uma vez que os sócios participam do processo, caso a desconsideração seja julgada procedente, acolhida, eles passam a poder cometer eventualmente fraude à execução se eles decidirem dar o calote no credor do valor ali que está sendo cobrado. Né? A fraude à execução ocorre quando o devedor, e aqui no caso devedores passam a ser os sócios, começam a alienar, vender patrimônio, desfazer patrimônio com o intuito de dar o golpe no credor, né? E aí os sócios, a partir do momento em que ocorrer o acolhimento do pedido de desconsideração, eles passam a ser responsáveis pelo pagamento da dívida. Se eles alienam patrimônio com o intuito de dar o calote no credor, eles cometem, obviamente, fraude à execução, ok? E aí a gente chega na última modalidade típica de intervenção de terceiro, que é o amicus curiae. Amicus curiae no singular, amici curiae no plural, que significa amigo da corte. Quem é o amicus curiae, pessoal? O amicus curiae nada mais é do que o sujeito ou a instituição que tem expertise para falar sobre determinado tema e que intervém no processo para opinar sobre aquele tema em discussão na ação judicial, tá? É muito comum o procedimento, a técnica de amicus curiae nos processos de controle concentrado de inconstitucionalidade, de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, é bastante comum que a gente veja, né, intervenção de terceiro na forma de amicus curiae e nesses procedimentos. Aliás, antes mesmo do Instituto do Amicus Curiae existir no CPC, ele já existia nas leis 9668 e 9670, que regulam a ADI e a ADC, e depois a DPF, né, das ações de controle de concentrado de condicionalidade. Então, o amicus curiae é um terceiro que espontaneamente, ou a pedido da parte, ou por ordem do próprio juiz, do próprio órgão jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da intervenção. A intervenção do amicus curiae não se confunde com a participação de perito, porque perícia é meio de prova, né? E aí o perito é um auxiliar do juiz, e o amicus curiae não faz perícia. O que ele faz, e ele é parte, a partir do momento em que ele intervém, é dar sua opinião sobre a causa, né? Em toda a sua complexidade, sobretudo questões técnico-jurídicas, né? Além disso, não há honorários para o amicus curiae, que os honorários são pagos para o perito e não para o amicus curiae, ok? Então, o amicus curiae é aquele que... eu falei 9,6, gente, desculpa, ao falar das leis de declaração de inconstitucionalidade, né? É 9868 e 9882, que são as leis que tratam de ADI, ADC e ADPF, né? Então, o amicus curiae é esse sujeito, essa instituição com representatividade, com expertise no tema, que vai ter a sua intervenção
admitida para poder contribuir dando opiniões técnicas para a resolução da causa de maneira mais adequada. Tá? Pode ser uma intervenção espontânea ou pode ser uma intervenção provocada. Vejam só o que o 138 diz. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural, pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, uma entidade, né, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Para quê? Para poder dar sua opinião sobre a causa. A intervenção de que trata esse caput não implica em alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração. Então, amicus curiae, apesar dele ser considerado parte, sujeito parcial, e de não ter influência direta no juiz, porque ele não produz prova, ele só dá sua opinião, já que ele é um agente especializado, ele não pode interpor recurso, né? Com exceção dos embargos de declaração, que tem uma fisionomia muito própria para aclarar decisões judiciais obscuras, omissas ou que padeçam de erro material. Nas demais hipóteses, o amicus curiae não pode recorrer, tá? A definição dos poderes do amicus curiae deverá ser feita pelo juiz, que vai determinar o alcance dos poderes do amicus curiae, o que ele pode deixar fazer ou deixar de fazer, né, que ele não pode fazer. O amicus curiae, ele também pode recorrer da decisão que julga o incidente de resolução de demanda repetitiva, que a gente vai ver no final do semestre. Basicamente, para ter amicus curiae no processo, eu tenho que ter uma causa com complexidade, um tema com relevância social, né? E a entidade que está sendo convocada para ser amiga da corte ou sujeito especialista, ele tem que ter expertise no tema. Os poderes, basicamente, são de atuação no processo para dar opinião, eles não podem opor recurso nenhum, com exceção dos embargos e o recurso contra o IRDR, e basicamente é isso. Tá bom? E aí, pessoal, com isso, a gente encerra as modalidades de intervenção que são previstas nos artigos 119 a 138, né? A gente falou de todas elas: assistência simples e litisconsocial, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Só que a gente esgotou esse rol de intervenções? Não, porque como eu disse no início da primeira aula, as formas de intervenção não se esgotam nesse rol específico do 119 até o 138. A gente tem outras modalidades de intervenção espalhadas no código. E aí eu vou falar das principais delas aqui. Uma delas a gente já até tratou, aliás, duas delas, já falamos em uma aula de recurso sobre o recurso de terceiro prejudicado, e já falamos disso aqui também, que é a substituição do réu no caso da alegação de ilegitimidade passiva. Não me lembro se a gente falou ano passado ou se foi no início desse semestre, mas eu tenho certeza que eu já falei para vocês. Essa hipótese de intervenção de terceiro, que está regulada em 2 artigos do Código, 338 e 339, era chamada no passado, CPC de 73, de nomeação à autoria. Na verdade, é a substituição do réu originário por uma outra pessoa, porque o réu originário alega que não é responsável pelo dano reivindicado pelo autor, né? Então, o réu alega que ele não é parte legítima porque ele não é o responsável pelo prejuízo invocado pelo autor. E aí ele pede para que outra pessoa possa substituí-lo na lide, tá? Então, hoje, aquela expressão que gerava um certo equívoco, né? Porque parece que era autor, nomeação à autoria, foi substituída por esse nome, substituição do réu no caso de alegação de ilegitimidade passiva. E o que os dispositivos que tratam desse assunto dizem? Vejam, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o autor facultará
o juiz facultará ao autor, no prazo de 15 dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo irrisório nos termos do artigo 85, parágrafo 8º. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. O autor, ao aceitar a indicação, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial para substituição do réu, observando-se ainda o parágrafo único do artigo 338. No prazo de 15 dias, que o autor tem para alterar a petição inicial para incluir o litisconsórcio, passivo, o sujeito indicado pelo réu. Vejam, pessoal, o que esses dispositivos dizem? Eles dizem que o seguinte: se o réu alega que é parte legítima ou que não é responsável pelo prejuízo invocado pela parte autora, ele, réu, tem a obrigação, tem a incumbência de indicar quem ele entende como responsável, como réu legítimo daquela ação. Ele tem que fazer essa indicação sempre que ele tiver conhecimento de quem é a parte legítima, sob pena dele ter que arcar com as despesas processuais de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta dessa indicação. Bom, indicando o réu quem é o agente responsável para figurar no lugar dele, o magistrado deve intimar o autor para que em 15 dias o autor possa alterar a petição inicial, incluindo o réu indicado e excluindo o réu que ele considerar ilegítimo, né? Substituindo o réu originário pelo indicado. E aí, realizada essa substituição, o autor deve reembolsar o réu indicado, o réu originário, pelas despesas que ele teve com o processo e vai pagar honorários do advogado do réu excluído, que vão ser fixados entre 3% a 5% do valor da causa. Agora, o autor pode perfeitamente não concordar com a indicação feita pelo réu. Se isso acontecer, podem acontecer duas situações. A primeira é de o autor concordar com a inclusão do réu indicado, mas sem excluir o réu originário. E aí, nessa hipótese, o autor altera a petição inicial para incluir o réu indicado em litisconsórcio com o réu originário. E aí o processo prossegue, né, para que ele seja decidido posteriormente quem é que vai ser responsável, se os dois vão ser responsáveis. E a outra situação pode ser que o autor não concorde com a inclusão de jeito nenhum e decida pela manutenção do réu originário. Nesse caso, o processo vai prosseguir apenas com o réu originário e o juiz vai decidir depois se ele é parte legítima ou não, ok? Então, são essas as situações, e é importante sempre que o réu, sabendo quem é o responsável, não deixe de indicar para que o autor proceda à alteração da petição inicial para a substituição do réu ou para a inclusão dele, do indicado em litisconsórcio, ou para que o processo continue aí, para que o juiz decida a respeito da ilegitimidade depois. Beleza? A gente tem ainda as duas últimas formas, que são o recurso de terceiro prejudicado e a oposição. Recurso de terceiro prejudicado, eu falei para vocês outro dia, né? Nas aulas de recursos, basicamente é um instituto previsto no parágrafo único do 996, que diz que cumpre ao terceiro que quiser recorrer demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que seja titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Então, eu dei o exemplo, né, do sublocatário que sofre com uma decisão interlocutória de tutela de urgência que determina o despejo do locatário, né, que é locador dele, sublocatário. Então, imaginem que eu alugue o imóvel da Elaine e subloque esse imóvel para Dominique, deixo de pagar os aluguéis para Elaine, apesar do Dominique estar me pagando os aluguéis.
A Elaine, então, ingressa com uma ação de despejo contra mim, sem saber da existência da Dominique. E aí, o juiz profere uma decisão de tutela de urgência para determinar o despejo imediato. Quem vai sofrer as consequências dessa decisão é a Dominique, que, então, sabendo da existência da decisão, decide ingressar com um recurso de agravo de instrumento na qualidade de terceira prejudicada, tá? Já que ela é titular de um direito que vai ser atingido por aquela decisão judicial. Percebam que ela poderia intervir no processo como assistente no primeiro grau, mas ela preferiu interpor o recurso na qualidade de terceira prejudicada para evitar prejuízo imediato em decorrência da execução da decisão. Beleza? Então, esse é o recurso do terceiro prejudicado. E a oposição, pessoal, que é qualificada pelo Código como um procedimento de jurisdição contenciosa, procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto nos artigos 682 a 686, também é qualificada como uma forma de intervenção de terceiro, né? Apesar de o código não dar essa conotação para o Instituto, porque ele considera a oposição como uma ação do terceiro, né? Um procedimento especial, uma ação especial do terceiro, e não um incidente de intervenção em um processo nulo. Mas no passado, o CPC de 73 era considerado modalidade de intervenção, e os autores ainda qualificam a oposição como uma forma de intervenção. O que é a oposição? É uma ação, pessoal, uma ação mesmo, que vai desafiar a confecção de uma petição inicial, né, que é proposta por um terceiro chamado de opoente, que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre o qual controvertem autor e réu numa outra ação. E essa oposição ela pode ser manifestada até que seja proferida a sentença no processo originário. E o autor deve dar oposição, o oponente, ele deve oferecer oposição contra ambas as partes, autor e réu, incluindo os dois no polo passivo da ação. E o juiz, ao decidir a oposição, ele deve julgar simultaneamente na mesma sentença a ação originária, que está sendo pedido na ação originária, e a oposição, porque a ação originária pode prejudicar a oposição, portanto, devem ser julgadas em conjunto. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem que A dispute com B a propriedade de uma casa. Aí vem C, C é o terceiro, C é o opoente, diz assim: a casa não pertence nem a A, nem a B, pertence a mim, que sou C. Então, o C vai ingressar com uma ação de oposição contra A e contra B para dizer, olha, esse direito aí discutido nesse processo não pertence a nenhum de vocês dois, pertence a mim, opoente. É por isso que o opoente, ele quer reivindicar direito próprio sobre a coisa ou sobre o direito que está sendo discutido em outro processo. Por isso, ele tem que ajuizar a ação nova. Beleza? A oposição deve ser manifestada até que haja prolação da sentença desse processo originário, porque se já prolatou, não tem como oferecer oposição mais, né? E a oposição tem que ser sempre julgada em conjunto com a ação originária. A ação originária primeiro e logo na mesma sentença a oposição. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu tinha para poder falar para vocês hoje. Né? Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e precisando de mim, eu estou às ordens. Beijo, beijo, tchau, tchau.